Hoje vamos falar de novelas que são lembradas como êxitos, mas que passaram um certo sufoco no começo. O Almanaque Latino relembra fracassos que se converteram em sucessos. Nossa grande meta segue aumentar o número de inscritos, então a gente pede que você se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para nós. Clicando no sininho, você recebe notificações cada vez que um novo vídeo sai. E por fim, deixe seu like, seu comentário e acompanhe nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Novela é uma caixa de surpresas. Embora no México o remake seja uma tradição, nem sempre é possível entender como o público vai reagir a um determinado produto. É quando começam as intervenções. E algumas dão tão certo que certas novelas passam do fiasco ao triunfo, com apenas alguns ajustes. Como citamos na semana anterior, Rubi, em 2004, foi uma dessas novelas. Acontece que o início da história, enquanto Rubi trama seduzir o noivo da melhor amiga, leva praticamente 30 capítulos para acontecer. Quase um mês e meio no ar, onde a novela, embora bem avaliada pela imprensa, amargava baixos índices de audiência. A grade da Televisa naquele momento, aliás, passava por uma instabilidade em toda a Barra Noturna. Mas o capítulo onde Maribel, Jaqueline Bracamontes, é abandonada no altar, fez a novela dar um giro de 180 graus e a audiência disparar. Daí em diante, com Rubi rica e poderosa, mas infeliz por abrir mão do seu grande amor, fez a novela se transformar não apenas em um sucesso, mas em um clássico que é lembrado até hoje. No começo dos anos 2000, as novelas adolescentes eram um êxito e um sucesso atrás do outro implacava. Nesse contexto, estreou Salomé em 2001, produzida por Juan Osório e protagonizada por Edith Gonzalez e Guy Ecker. Era um remake da polêmica Colorina, clássico dos anos 80, mas que até foi suavizado nessa nova versão. Salomé, diferente de Colorina, já não era prostituta, era apenas uma dançarina, uma espécie de vedete. A primeira fase ambientou a história nos anos 80, mas o tom excessivamente triste e soturno, além do excesso de personagens desnecessários, fez a audiência ficar apática. Juan Osório obedeceu o script original e a segunda fase dá um salto de quase 20 anos, onde Salomé, agora Fernanda Lavalle, vive como uma empresária e 3 filhos. O segredo da história é descobrir qual desses 3 rapazes é o filho de Salomé e Júlio. Foi quando Juan Osório, percebendo a tendência do mercado, encheu a novela de tramas juvenis, já que a universidade frequentada pelos jovens passou a ser um dos principais cenários do enredo. E ele aproveitou para fazer uma limpa em todos os personagens que estavam sobrando. Colocou mais um monte, é verdade, mas em histórias que, embora rompessem com o clima inicial da história, fizeram da novela um grande sucesso. Nessa época, o Horário Nobre estreou Entre el Amor y el Odio, produção de Salvador Mejía em 2002, que vinha no rastro do seu grande sucesso Abrázame Muy Fuerte. Mas Entre el Amor y el Odio, que era estrelada por César Évora e Susana Gonzalez, estava baseada numa radionovela e, como vocês podem imaginar, estava muito antiquada. A adaptação a cargo de Liliana Budi também deixou a trama muito água com açúcar, baseada em argumentos frágeis, como eterna suspeita da desonra da mocinha. A novela passou por transformações intensas. A adaptação adotou um tom mais hardcore, fazendo os vilões interpretados por Alberto Estrella e Sabine Moussier brilharem. Tamanha era a sandice das armações criadas por eles. O perfil da mocinha, vivida por Susana Gonzalez, perdeu o ar de donzela inocente e transformou a personagem numa mulher mais forte e decidida. E por fim, quem praticamente dividiu o protagonismo com a heroína foram os dramas da família de Maria Madalena, a personagem de Maria Sorté, às voltas com os problemas dos filhos.
sobretudo o violento Gabriel Luiz Roberto Guzmán. O que fez Entre el Amor y el Odio dar uma arrancada de vez na audiência foi o drama dos bebês trocados na maternidade entre a heroína e a vilã. Sofrimento materno é um chamariz e tanto para a audiência, e a tônica da novela, que foi acusada de apelativa, com uma enorme sequência de assassinatos, alguns bem bizarros. Mas se engana quem acha que o público ama ver violência. Foi justamente isso que fez a audiência de Classe 406 torcer o nariz para a novela. Aliás, ela ficou conhecida a princípio como a novela que seus pais não te deixam ver. Era um certo exagero, mas a trama abordava o cotidiano de uma escola pública onde pipocaram todos os dilemas juvenis modernos: estupro, alcoolismo, gravidez precoce, tráfico de drogas, violência doméstica, enfim, um celeiro de temas polêmicos que deixaram os habituais romances em segundo plano. Diante da audiência alarmante, o produtor Pedro Damián reorganizou totalmente a história. Como a novela atravessava os anos escolares dos protagonistas, Pedro, já na segunda temporada da trama, tirou o tom pesado e investiu nos romances. Na terceira temporada vieram as mudanças mais drásticas. O protagonista, Jorge Posa, que era o professor dos alunos, foi retirado da novela, bem como Irene Castilho, uma das alunas mais problemáticas, e a novela ganhou um tom 100% folhetinesco. Os dramas juvenis ainda estavam presentes, mas servindo como pano de fundo para uma história mais digerível para o grande público. A novela agora era encabeçada por Francisco Gatorno, um novo professor que sofria com o assédio da personagem de Anaí, que também era uma nova aquisição do elenco, e que causou todo tipo de conflito dentro da trama. Por fim, um exemplo mais antigo. Em 1993, Los Parientes Pobres estava passando em branco. Na produção de Carla Estrada, Lucero vivia Margarita, que após a falência da família, ia morar de favor com os parentes ricos. Só que a protagonista estava muito apaixonada pelo vilão da novela, Alexis Ayala, enquanto desprezava o amor sincero do galã Ernesto LaGuardia, um rapaz humilde. Exatamente na metade da trama, Margarita finalmente se desilude com as canalices do namorado e enxerga no mocinho a possibilidade de viver um amor verdadeiro. Bom, a partir daí, a novela elevou drasticamente seus índices de audiência, chegando ao primeiro lugar da barra, mesmo sendo exibida em horário vespertino. Esses são alguns dos casos mais notórios que eu lembro dentro do tema que abordamos hoje. Vocês conhecem algum outro? Deixem seu comentário. Aproveite para dar um like neste vídeo e inscreva-se no nosso canal. Clicando no sininho, a cada almanaque latino que subimos, você fica sabendo e não esquece de assistir. E não deixe de visitar nossos perfis no Facebook e no Instagram. Até a próxima semana!